Que culto abençoado, né? E o confronto é bom, viu, pastor? Porque os filhos vão crescendo, né? Não tem hora que tem que pegar os filhos, né? Esse dia eu falei pra você, eu tive que pegar a Esther a primeira vez, né? E dar uns tapinhas no bumbum, né? Me doeu muito, mas eu falei, filha, depois eu sentei com ela, ela entendeu, né? Então tem momentos que tem que ter o confronto, mas o confronto ele leva a crescimento, amém? Que o Senhor nos dê sabedoria para com nossos filhos, para com nossos irmãos e para com cada um de nós no mundo lá fora, porque é a diferença que nós fazemos lá fora, não é, amém, Érica? Essa é a diferença, né? Eu glorifico a Deus por o Senhor estar nos ensinando. E eu vou pedir para Karen, por favor, Karen, colocar lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. E eu confesso para os irmãos, essa semana começou um corre-corre, escola, tudo, né? Silene, agora a Silene está aqui também, que o Senhor capacite ela cada vez mais aqui, junto com cada irmão que está aqui, né? A Esther começou teclado também, né? Eu cuido da Esther na parte da manhã, à tarde vou nas correrias. Aí tá aparecendo um monte de trampo para mim. Eu falei, e agora, o que eu faço? Né? Tem, então. E a verdade é assim, eu quero glorificar a Deus, porque a gente está na outra pegada lá, né? Eu sou, nesse caso, né? Nesse caso eu sou um auxílio da Silene, porque eu não entendo da área que nós estamos atuando hoje, né? Então eu fiquei para a parte de manutenção. Mas eu estou aprendendo, um pouquinho eu estou aprendendo. E vai tempo, né? Tudo vai tempo. Eu estava lembrando esses dias, né? Quando a gente chegou em fevereiro do ano passado, Silene. Foi isso, né? Então está fazendo um ano, nós estamos aqui com vocês, né? A glória de Deus. E eu estava lembrando, falando, nossa Senhor, o Senhor começa a levar a cada um de nós a níveis maiores que a gente nem imagina, né? Então a gente chega com o intuito de louvar, adorar a Deus. E o Senhor, Ele transmite para nós o que? Em glória, né? Em graça, né? E a gente tem visto isso na nossa vida, né? Na minha, da Silene, da Esther. E eu percebo na vida de muitos irmãos. Esse quem tem mais consegue estar um pouquinho mais perto pela convivência, mas a gente fica feliz de ver, né? E nesse caminhar, irmãos, entre a graça que tem nos alcançado, vai acontecer muitas batalhas também, amém? Mas entenda, é para glorificar o Senhor. É para glorificar o Senhor. Nesse meio tempo, a graça ela vai te pegar de tal maneira, né? A presença do Senhor, de tal maneira que você vai olhar para aquela situação e fala, poxa, perdão a palavra até que você vai dar risada daquela situação. Fala, Senhor, o Senhor é poderoso, amém? Né, Jéssica? É olhar e falar, ó, passei por aquilo ali, né? 1 Samuel 17, versículo 32. Eu vou tentar ser um pouquinho rápido no texto, eu não vou ler ele todo. Eu vou compartilhar um pouquinho sobre vencendo batalhas, amém, irmãos? Alguém tem passado alguma dificuldade aí, alguma batalha aí? Só eu. Normal, viu? Glorifica a Deus, viu? Glorifica a Deus. Ah, tem que ser assim? O Senhor quer? O Senhor quer que você se deleite da presença. Ele quer que você entenda Ele cada dia mais. Mas isso não quer dizer que você não vai aprender em meio às dificuldades e às batalhas. E essa aqui é uma palavra que nós já compartilhamos em célula já. E eu estava em casa, falei, Senhor, essa palavra nós vamos compartilhar hoje. E eu creio que foi rema para mim e vai ser para os irmãos também, em nome de Jesus, tá bom? Amém? Vamos lá. Então, Davi disse a Saul, não te desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio o quê? Um leão ou um urso, e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. Olha só, Davi falando com o rei dele. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Pode ir. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso,
ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Mais um versículo. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforge de pastor, que trazia a saber, no surrão, e lançando a mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Pode continuar, cara. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Mais um cara. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. O último versículo, cara. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, eu darei tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Amém? A passagem bem conhecida, ali fala sobre Davi derrotando um gigante, né? E você vê como é na área das nossas vidas, né? A maioria das circunstâncias, nós somos bem pequenos, né? A gente olha para certas situações e fala: nossa, como eu sou pequenininho, né? Não é para você se humilhar naquela situação, eu sou pequeno, mas você entender que quando as coisas vêm do alto, não precisa temer. Amém? Não precisa temer. Davi estava numa situação toda diversa. E se você olhar uns capítulos lá atrás, ele não tinha ido para matar gigante nenhum. Ele não foi para batalhar. Ele foi simplesmente por uma obediência ao pai, que o pai queria saber como é que estavam os outros filhos que eram preparados para a guerra. Os outros filhos estavam lá. Então ele falou: vai lá, Davi, leva alguns alimentos para eles e observa. Está nos capítulos atrás, que a gente não vamos ler para estender muito. E Davi se encontrou numa situação que ele ficou indignado. Você já ficou indignado em alguma situação na tua vida? Já, pastor? Dá. Tem situações que você fala: meu, estou indignado com aquilo. E Davi, a Bíblia fala de o porte dele, garoto ruivo, bonito, mas sem preparo para a guerra, estava na hora certa, no lugar certo e servindo ao Deus certo. Isso foi maravilhoso na vida de Davi. Saber quem nós servimos é a primeira parte, irmãos. Essa é a primeira parte da nossa vida. Amém? Por exemplo, nós estamos aqui para servir só homens, né? Nós estamos aqui porque nós servimos primeiro a Deus. As coisas vão se alinhando. Servir uns outros está na palavra do Senhor. Mas o primeiro porte é você entender que você está aqui porque você serve um Deus. Porque eu e você somos salvos. Amém? Porque a graça do Senhor, ela nos trouxe vida. E essa vida, ela não é para ser usada de qualquer maneira. Amém? É para você usar desfrutando, sim. Mas peça para o Senhor. Fala: Senhor, como que eu devo desfrutar? Como eu desfruto da minha casa, da minha família? Como que eu desfruto no meu trabalho? Meu trabalho é sua, mas você pode desfrutar também. Eu sempre falo que o ambiente quem faz é nós. Você vai para determinado local, você fala lá, o local daquele jeito, mas quem faz a diferença lá? É você que chegou lá. Amém? É o sal, né, Júlio? É o sal, é a luz do mundo. Amém? Glória a Deus. Então, diariamente, irmãos, nós enfrentamos batalhas que são inevitáveis na nossa vida. Não tem como você falar: eu vou acordar e não vai ter uma batalha. Não tem como. Tem muitos que já, né, para levantar já é uma batalha, é uma briga, né? Já é uma briga. E muitas delas às vezes parecem invencível, pastor Valdir. Porque a gente olha pelos olhos naturais. Nós estávamos vivendo uma situação na clínica que era assim: a gente assumiu e não dava para ter ganho, né, Silene? É só investimento. Irmãos, é tanta comunicação ruim que vem de um lado, de outro, é tanta coisa que se você olhar para a situação e o momento, você para. Mas quando você olha para o alto, é diferente.
Quando você olha para o alto e entende que o presente veio do alto, é diferente. Amém? Algumas lições aqui que a gente pode tirar aqui nesse texto, né? Primeiro, não tenha medo do poder da comunicação. A comunicação, ela vem, ela pode ser boa ou ruim. Cabe a você discernir como vai resolver aquela situação. A comunicação vem, mas não quer dizer que é a palavra de rei. O que é a palavra de rei? O rei decretava, ele carimbava, ele não podia voltar atrás. Nós temos esse privilégio. Pastor, eu errei, eu vou tentar de novo, porque o Senhor me deu isso aí para mim. Amém? Se fôssemos ver, se fosse palavra de rei sobre a nossa vida, pastora, nós não poderíamos estar aqui hoje. O que nós já fizemos lá atrás, eu falo por mim. Quem nós éramos lá atrás, se fosse a palavra do rei decretada, você está carimbado, você está preso, você não sai mais daquele lugar. Mas o Senhor fez diferente. Eu trouxe vida e vida abundante. Olha só, isso é maravilhoso. E Davi no Velho Testamento, irmãos, ele viveu essa graça de Deus. Lembra no comecinho, eu estava falando que é estudinho, consegui ver Jesus no Velho Testamento? É isso aqui. É ver a graça de Deus no Velho Testamento. É da maneira como você vê Deus. Por que o Senhor se declarava assim? Se declarou para Abraão e vários outros: eu sou. E depois Jesus fala a mesma coisa: eu sou. Porque é desde o princípio até o fim. É um só. Servimos um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. Maravilhoso, né, pastor? Isso é maravilhoso. Isso nos leva, irmãos, a ser levado a níveis maiores. Amém? Eu vou colocar o exemplo do louvor. A gente vê a equipe se formando de novo, irmã Érica, né, o irmão Júlio, com os demais. Isso é maravilhoso. Sabe, irmãos, eu entendo assim, muitas vezes o confronto ele vem, mas não é para derrubar você, é para que você cresça, é para que você olhe para frente e fale: ó, eu vou gerar pessoas melhores ainda do que eu, porque o aprendizado que você teve, a bagagem que você tem, você vai levar para os teus filhos, para os teus netos e para os irmãos que estão aqui comigo, com você. Entenda uma coisa, sempre tem alguém olhando para você, você pode ter certeza. Você vai se preocupar com isso? Não é questão de preocupar quem está olhando para você, é entender que você é um canal de bênção onde você passa. E Davi foi um canal de bênção no povo de Israel. Ele foi um canal de bênção. A comunicação, ela tem o poder de influenciar e te neutralizar. O nosso corpo, ele funciona como impulsos, reações químicas. Vamos falar da serotonina, que são o quê? Aqueles impulsos que vão para o cérebro. Você tem um momento difícil, ou alegre, ou muito triste, ele te joga várias informações e o seu corpo reage àquele momento. Olha só a comunicação. Eu tenho certas coisas, não que a gente não devemos ser bem informados, amém? Como homens e mulheres de Deus, temos que ser bem informados, amém? Até para que não venham nos enganar. Mas tem certas coisas, tem certa comunicação que vem, que se você for olhar para ela, você não sai de casa, não é verdade? Começa a ver um jornal aí que fica mostrando só desgraça para você ver. Tem desgraça? Tem, infelizmente é o mundo. Mas tem gente que fica só naquilo ali. Eu conheci já pessoas que não conseguiam sair de casa porque ficaram só assistindo aquilo. Se eu sair de casa eu vou ser atropelado. Irmãos, qual a diferença entre você acordar de manhã e de repente você ir dessa para melhor? Qual a diferença de você sair para o trabalho e atravessar uma avenida e acontecer a mesma coisa? Não tem diferença, na verdade. Porque o Senhor, ele tem uma história para nós. Então tudo cabe a Ele, desde o princípio até o fim. Do princípio até o fim. Então Ele nos guarda. Ele nos guarda. E quem somos nós para ficar falando com Deus o porquê disso, o porquê daquilo? Tem coisas que vão acontecer nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, que não vão agradar. Mas Deus, Ele continua existente. É Ele que nos guarda, é Ele que nos consola. Pastora Ruth, quando teve lá no passado, que já passou, né? Foi passado, já foi. Quando vem a primeira comunicação, como é que o corpo reage, pastora? Não é, pastora? A comunicação, Jéssica, não é? A Esther, ela teve uma fase que ela começou a ter umas perdas, né? Do cabelinho dela, e caía muito rápido. E fomos em vários médicos, a gente foi em alguns médicos e acabamos optando por um outro que foi também, eu creio que Deus deu aquela direção.
E eu lembro quando ele falou, a gente não sabia do histórico da Esther lá de trás, todo conhece um pouquinho a história da Esther com a gente. E a primeira coisa que ele falou, ele ficou preocupado, vão ter que fazer uns exames que pode ser uma doença chamada lúpus. Olha a reação minha da Silene. Falei, Senhor, mas quando a gente recebeu essa palavra assim, nessa questão do médico, ele estava agindo como médico. Ele colocou todas as situações. Eu confesso para vocês, irmãos, talvez eu não cheguei a falar para minha esposa, mas tinha dia que eu chegava em casa, que eu chegava um pouco mais cedo do trabalho, em vez de orar eu chorava. Mas eu agradecia a Deus. Eu falei, Senhor, se o Senhor nos deu a Esther, a gente vai passar o mar vermelho de qualquer maneira. Isso não importa para nós. Mas a primeira reação que deu em nós, fala, meu Deus, que turbilhão é esse? E a Esther perguntava para mim, ela falava, pai, será que vai cair tudo, não vai dar meu cabelo? E mulher, irmãos, que não é que nem eu, cadê o James? O James não está aqui. A careca nem liga. Agora você imagina, ela já estava pegando aquele jeitinho de menina, de criança, e já, né, com aquele de cabelo, menina ainda, eu ficava pensando, Senhor, ela, a menina, imagina como é que ela ia estar, né? E o médico falou pra gente a situação, ele falou, pode, se for essa questão, que ela poderia ficar realmente sem careca mesmo. E a gente pensando naquilo, né? Mas o que a gente fez, irmãos? Teve o problema da reação, porque toda notícia ruim, ou até boa, ela dá uma reação na gente, não sim ou não? Quem passou por isso esses dias aí, né? A gente sabe depois que o Senhor, mesmo que a notícia não fosse boa, nós se apegamos no Senhor dos Exércitos, amém? No nosso Senhor Jesus, aquele que nos conduz, aquele que nos deu a graça, a salvação. Mas foi impacto pra gente. Aí já tinha os processos de adoção, tudo ali. Não é fácil, né? A gente já comentou um pouco, não é fácil, as pessoas confrontam a gente de uma maneira, né? Que parece que nós somos os culpados da situação, mas tudo é um processo. Nós amadurecemos, né, Silene? Como pais, vamos entender os planos de Deus na nossa vida, né? Mas foi um momento muito conturbado. E foi vários meses, né, Silene? Um bom tempo, né? Até, na verdade, ela não precisou nem fazer esses exames, porque o Senhor foi tão bom, irmãos, tão bom. E, primeiramente, é o Senhor que curou ela, amém? Mas Ele colocou um bom profissional também, entenda. O Senhor coloca pessoas boas na sua vida também. Ele colocou um bom profissional. A primeira coisa que Ele se preocupou com ela, como pessoa. E ainda pegava no pé da mãe, ó, penteia desse jeito, faz desse jeito, já dava instruções, né? A senhora já estava fazendo, ó, de jeitinho, para ninguém ficar perguntando. Então foi um momento muito, né, difícil. Mas glória a Deus, nós não paramos de servir o Senhor por isso, pelo contrário, nós somos levados a um nível maior. Não é fácil, porque quando vem a comunicação, parece que é um turbilhão de coisas que vem na mente, né? Você fala, e agora, né? O tempo para fazer aquilo, o tempo para correr com ela lá. Mas o Senhor é tão poderoso, além de colocar o profissional, primeiramente Ele curou ela, né? Ela também, quando ela fez o exame do pezinho, quando o bebê também, veio lá uns traços de anemia, né, Silene? E já correu, o médico também, ó, corre para lá, corre para cá, até chegar um abençoado lá e falou, meu, vocês estão preocupados com o quê? Eu não sabia disso, tá? A gente aprendeu, talvez vocês sabiam já, mas a criança, ela começa a ter a formaçãozinha dela, do tipo do sangue dela correto, é a partir dos 8, 9 meses depois? 6 meses, eu não sei se vocês sabiam. O médico, vocês estão preocupados por quê? Volta daqui 3 meses, a gente faz o exame de novo. Para a glória de Deus, não tinha traço de nada. Sem tomar remédio. Ou seja, a comunicação ela veio. Ela veio para quê? Vamos matar esses 3 de uma vez. Ela veio a comunicação. A gente teve medo? Irmãos, quem não tem medo? Só que para a glória de Deus, ela passou por isso aí, passamos juntos, né? Podemos falar, o Senhor está nessa casa, o Senhor está nessa família. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu nem ia compartilhar sobre isso, mas eu creio que o Espírito Santo está nos levando a compartilhar aquilo, o que o Senhor nos dá, amém? Então talvez hoje nós temos compartilhado tanto da graça de Deus, não quer dizer que você não vai ter o desafio, porque a graça tem nos acompanhado sim, né?
E talvez a gente fale hoje, eu estou falando sobre vencer batalhas. Ela está dentro, está incluído dentro do ministério, está incluído dentro do que o Senhor nos ensinou. Porque o Senhor fala que Ele passou vários momentos, mas não lembro o versículo de cabeça, o pastor me lembra depois, nos ajuda. Mas o Senhor fala que Ele venceu. E se o Senhor venceu, Ele nos chamou para vencer junto com Ele. Amém? Então que hoje você saia com essa palavra aqui e fala, eu venci uma batalha, no nome do Senhor Jesus. Amém? Outras batalhas vão vir, é lógico, mas é bom você saber que você tem, eu sempre falo, o irmão mais velho, né? Jesus do teu lado, não é o irmão mais velho, aquele que te pega pelo braço, te puxa, você está errando, hein? Se precisar dar umas palminhas, vai dar sim, mas é com amor, amém? Não é aquela coisa, né, de a pessoa pegar, estou com raiva de você, não é isso não, né? Glória a Deus. Então não tenha medo do poder da comunicação, tá bom? Segundo ponto, não tenha medo do poder dos desafios. Os desafios levam ao crescimento. Isso é maravilhoso. Davi só teve o nome dele ali, contando essa história, porque ele superou um desafio no nome do Senhor. Isso é o que é o mais importante. Eu superei o desafio no nome do Senhor, porque se o Senhor não estivesse comigo e com a Silene, como é que nós ia superar isso? Ele era a nossa fonte, Ele era a nossa rocha. Naquele momento que você só pensava em chorar, de repente você estava assim, um negócio tão gostoso. O que era aquilo? O Senhor fala, filho, é isso, Jéssica? Um negócio tão assim, você fala, parece que vai explodir, daqui a pouco vem aquele bálsamo assim, pastor. E ele, você se sente como está a mão do ministério, né, pastor? Que está a mãozinha assim, a mão assim, parece que, parece não, ele te acolhe, né, irmã Camila? Nos momentos que você fala, meu Deus, né? Eu imagino um pouco o momento da irmã Camila, como foi algumas percas, né, irmã Camila? Eu olho para a irmã Camila e falo, sempre fico motivado em ver a irmã Camila. Eu sempre falo para ela, para o Vanderlei. Você fala que pessoas não te motivam? Lógico que motiva. Pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de Deus, irmão, motiva qualquer lugar que ela passar. Qualquer lugar que você passar, tem uma diferença. Ela vai olhar para você. A pastora Ruth, com certeza, está fazendo a diferença no trabalho lá. E olha que ela está tendo os desafios, né, irmãos? Mas não é gostoso? Você fala, nossa, tem alguém me abraçando aqui. Tá me pegando no colo, cara e Carlos. Me pegando no colo. Nossa, chegou o final do mês, como é que eu vou resolver aquela situação, né, Silene? Nós lá, falei, meu Deus. Ó, Silene, as contas chegou lá. Aí o senhor vem, calma que eu tô no controle. Aí, ó. Calma que eu tô no controle, né, Adriano? Não é verdade? Irmãos, como é gostoso viver isso que nós estamos vivendo. Como é gostoso. Não abra mão disso. Sabe por quê? Aqui é o momento de você desfrutar, de falar daquilo que aconteceu, daquilo que pode acontecer e daquilo que você está vivendo. Porque você tem uma coisa, eu tenho certeza, você tem um pastor e uma pastora que ora por nós para que nós sejamos abençoados. Mas por quê? Porque o Senhor já abençoou ele antes, de uma maneira que eles entendem falar, porque quando eu abençoo, ou você me abençoa, o Senhor já te abençoou muito antes naquilo que você tem. Ou seja, é uma bênção multiplicada. Amém? É uma bênção multiplicada. E é isso que nós temos recebido. Estamos aqui só por causa da bênção? Não. Tem muitos lugares que falam que você sair de tal lugar, você não é mais abençoado. Mas não é isso. A palavra do Senhor não fala isso para nós. A palavra do Senhor não fala porque onde nós colocar a planta dos nossos pés, o lugar é abençoado. Ou seja, você já foi abençoado muitas vezes antes de colocar a planta dos teus pés naquele lugar. Olha só a história que o Senhor tem para mim e para você. Olha o que o Senhor pensa a respeito de mim e de você, Adriano. Olha só que maravilhoso. Pode vir te falar o que for, te chamar de careca, de barrigudinho, de gordinho. O Senhor fala, os planos que eu tenho para vocês é muito maior do que aquilo que estão falando de você agora. Eu não consigo ver. A gente fica tão alegre com as coisas que Deus está fazendo, mesmo em meio a dificuldades, e não conseguimos ver a imensidão do que está preparado, da alegria que está por vir. Isso sem contar naquele grande dia. Naquele grande dia, que aí você não vai se preocupar com nada mesmo, né, pastor? E nós cremos que nós somos salvos, então não temos que se preocupar com isso, amém? Glória a Deus.
Outro ponto, irmãos. Então eu falei, não tenha medo do poder da comunicação. Vai vir comunicação, às vezes não é coisa boa, mas lembre-se que o Senhor dos Exércitos é comigo, com você. Amém? Não tenha medo do poder dos desafios. O desafio vai vir. O desafio vai vir, vai continuar vindo, e glorifica a Deus, porque você está sendo levado a um nível maior. Amém? Não tenha medo do poder da aparência. Quando Davi viu aquele homem de quase 3 metros de altura ali, imagine, né? 3 metros de altura, Davi, estatura baixa. Irmãos, o que indignou Davi naquele momento? Israel era um povo, e é hoje abençoado, era um povo pronto para exército. Eles eram treinados. Eles já nasciam na família de tal. Falou, isso aqui, esse aqui vai para a guerra. E era o sonho daqueles homens, eu quero ir para a guerra, é o exército do Deus vivo. E Davi cresceu miudinho, numa família de um monte de homem que ia servir lá no exército. Só que o Davi ficou indignado quando ele chegou. Israel, o povo, estava fugindo de um homem porque ele era muito alto. Olha só, tem coisas que vão aparecer para a gente, irmãos, de estatura, que você fala, meu Deus, e agora? É meu Deus mesmo, porque é o Senhor que vai mudar aquela estação. Amém? Então não tenha medo do poder da aparência. Quando uma coisa é maior e mais forte vier à tua frente, olha para o teu Deus. O Salmo 121, você pode pôr para nós? Salmo 121. Não há nada maior e mais poderoso do que o nosso Deus, o Senhor de toda graça. Amém? Olha o que fala. 121, pode ir no primeiro. Olha lá, elevo os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Outro versículo. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Da onde me virá o socorro? Olhe para o alto. Amém? Se você olhar para baixo, você vai olhar a situação. Se você olhar para o lado, você vai ver outra situação. Se você olhar para o outro lado, você olha para trás, outra situação. Mas vê quando você olha para o alto. O que você vê quando olha para o alto? Se precisar formar nuvens para te falar o que o Senhor quer para você, Ele forma a nuvem naquele momento, para você ter uma direção do Espírito Santo, que é que Ele está falando com você. Eu lembro uma vez, nós estávamos no trabalho e nós estávamos evangelizando um jovem que trabalhava comigo, eu e mais o irmão Marcelo, que hoje é pastor lá em Santo André. É filho nosso na fé, hoje é pastor lá. E a gente falando de Jesus para ele, a questão da salvação. E ele falou pra gente, ele falou, se eu falar um negócio para vocês, vocês vão acreditar? Eu falei, tudo que vem do alto é bom. Eu acredito no que o Senhor. Ele falou, vocês pregaram para mim, falaram para mim, mas eu estava duvidando, e eu pedi um sinal pro Senhor. Ele falou, quando ele saiu, tinha uma portinha lá, em trabalho numa área de solda, só tinha quem trabalha em solda, o pastor sabe, tem que ficar tudo fechado por causa do gás, solda, radiação. Ele abriu uma frestinha, quando ele olhou, ele falou que viu um sinal, só ele viu aquele sinal de um arco, do arco. Não tinha, aquele dia não tinha previsão de arco, tinha nada. Ele falou, você acredita que eu vi? Eu falei, eu acredito, porque você entendeu que só há um caminho e uma verdade, é o Senhor Jesus. E ele entrou maravilhado, ele ficou, transformou, fizemos 7 passos com ele lá, estudo, né? E ele foi caminhar num outro ministério que era perto lá, que ele morava lá para São Paulo. Mas olha o Deus que nós servimos. Aquele menino tinha acabado de nascer para o Senhor naquele momento, e ele foi ousado. Senhor, se é isso que estão falando a verdade, eu quero um sinal. O Senhor mostrou só para ele, pastor, e ele veio em lágrimas falar para nós depois daquela situação. Eu falei, Marcelo, a gente acha que viu as coisas, a gente não está vendo nada, tem muita coisa aí para a gente ver. Eu falei, glorificar o nome do Senhor. Amém? Então tem coisas que vão vir, irmãos, que a gente não vai entender nada, mas o nome do Senhor, ele vai ser glorificado através das nossas vidas aqui, como testemunha nessa terra. Amém? Outro ponto, Davi se lembrou que ele tinha uma aliança com Deus, e Deus uma aliança com ele. Davi possuía discernimento espiritual. Hoje nós conseguimos discernir. Por que nós fazemos parte de um corpo? Por que nos traz a gente pegar nos domingos ou nos sábados, que é a célula, estar junto? Porque nós temos discernimento, porque juntos nós somos mais fortes, juntos nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Davi tinha um discernimento, que ele falou, olha, peraí, aqui está o povo de Deus, o povo de Israel era o povo separado de Deus, mas peraí, agora vem um homem chamado Golias e começa a afrontar 40 dias, não pastor, não aceito isso aí não,
vem aqui na porta da igreja afrontar 40 dias. Nós servimos o Deus vivo. O Senhor vai mudar toda a situação. Foi isso que ele falou. Ele falou, vocês vêm aqui querer, né? Você vem aqui, um homem, querer derrubar um exército do Deus vivo. Davi lembrou que ele tinha uma aliança com Deus e Golias era um incircunciso. Se Deus tem uma aliança comigo e com você, você vence as batalhas. Creia nisso. E Deus tem esse chamego, esse carinho comigo e com você. Tem esse cuidado comigo e com você. Ele luta a favor do seu povo. Do Senhor é a guerra. Você já passou várias situações que às vezes você não discerne que é um tempo de Deus para aquela situação, que nós somos falhos nisso, porque nós somos da geração do miojo lá, né, Cilene? Que é tudo em 1 minuto, e não é em 1 minuto. Eu falo para mim que eu sou bem acelerado, eu estou aprendendo muita coisa, eu preciso, aquieta-te. Eu fui criado num ambiente assim, acelerado, faz, né? Quem trabalhou em empresa, em produção, que nem eu assim, ou alguns irmãos que já trabalharam ou trabalham, tantos minutos para sair tantas peças, o caminhão está ali esperando, ou em outro trabalho que é corrido, você acaba ficando acelerado naquilo, né, Adriano? E eu vou falar para vocês, para mim ainda, faz 1 ano que eu não estou mais em empresa, 1 ano e alguma coisinha aí, e ainda estou desacelerando nesse sentido, entendeu? E aceitar também, que nem em casa eu sou mais corrido, a Silene é mais tranquila, glória a Deus, né, senhor? A Esther já fica meio termo, tem hora que é mais de boa e tem hora que é se acelerando tudo, né, Silene? Fala, puxou um pouco da Silene. Mas o que é o convívio dela com nós. Não tem coisa que ela veio estar mais com a mãe, vai aprendendo. As crianças pegam, não é, irmã Rosa? Eles pegam o jeitão da casa, né? É isso, né? A gente vai aprendendo isso, né, com a Esther quando era bebê, né? Ela acordava muito cedo, porque a gente acordava bem cedo também, né? Ela já pegou aquela rotina, e é assim. Amém? Mas é isso aí que acontece. Então vamos lá, 5º ponto. Deus te usará do jeito que você é e com aquilo que você tem. Davi, ele não pegou a espada e a roupa do rei. Para ele não servia aquilo. Não era nem do tamanho dele, aquilo devia pesar muito. Ele se sentiu ali o peixe fora da água ali. Ele falou, como é que eu vou lutar com esses gigantes se eu não consigo me movimentar? Entra aquela história, né? Nem tudo que é bom para um é bom para o outro. Por isso nós temos que aprender a discernir. Você ouve os testemunhos, você ouve no aprendizado que é importante, mas discerne. Isso é bom para mim? É tempo para isso? Quem vai fazer isso aí? O Espírito Santo. Amém? Por isso que é importante nós orarmos, estarmos juntos, porque a palavra se revela o quê? Pela palavra escrita, né? Pelo Logos, pela rema, a palavra revelada. A palavra se revela o quê? Através daquilo que o Espírito Santo dá para você. A palavra se revela de várias maneiras. Amém? Usa os piorzinhos. Hoje eu aqui. É isso, a palavra se revela porque o Senhor está no controle. Amém? E é isso que o Senhor tem levantado nessa igreja, viu, pastor? Perdão na hora de dizer, tá? Não estou falando de ninguém. Eu falo assim, por quê? É uma igreja que dá oportunidade para você crescer. Não é tampa. Ela dá oportunidade. E eu vou te falar, as oportunidades passam. E se eu não pego, você não pega, Deus vai trazendo outros e vão pegando a oportunidade. Sabe por quê? Porque a obra do Senhor, ela jamais vai parar. Ela continua. Amém? Se o Senhor ele utilizou ali num animal para falar com Balaão, porque ele estava se vendendo ali, né? E queria ser pago para amaldiçoar um povo. O Senhor falou, não tem como. Não tem como se amaldiçoar esse povo, porque eu abençoei antes. E ele teve que usar um animal para falar com ele. Ele falou, você não está entendendo nada, cara, né? Ele é colocado como profeta na Bíblia, né, pastor Balaão? Mas se for ver, né? Era profeta, né? Não tirou encargo, mas agiu erradamente. Mas quando ele foi pago para amaldiçoar um povo, o Senhor falou, ali você não toca não. Não toca no pastor Valdir não, que eu já abençoei. É isso aí. Não toca no Marcelo não, porque eu já abençoei. É assim a palavra de Deus. No William também não vai tocar não, William, porque o Senhor já abençoou antes, William. Não tem como. Não tem como, Érica, porque o Senhor já abençoou antes a tua casa, do Júlio, Dona Alice. O Senhor já abençoou antes. Viu, Adriano? Não tem como. Mas a adversidade você vai olhar, é crescimento. Você vai olhar depois e falar, Senhor,
realmente com o Senhor eu venci, e eu vou vencer os demais dias, em nome de Jesus, amém? Então o Senhor usará da maneira que você é, com o que você tem. A situação de Davi era o que? Era 5 pedrinhas. Irmãos, eu vou perdoar a palavra, e que cacetada que foi, né? Porque foi num ponto vital, né? Foi num ponto vital. Só que ali, não foi numa pedrada que ele matou. A pedrada foi para derrubar. Quem é que já fez aí, lutas aí? Esporte aí, luta aí. Então tem, a Melissa, né? A Melissa, então tem momentos que você tem o que, Marcela? Tem que mobilizar, não é? Para depois, não vai matar também, Deus me livre, né? Mas assim, não tem momento que você fala, até a pessoa chegar e falar, né? Eu colocar o Marcelo aqui, mobilizar o Marcelo e puxar a perninha dele para trás, até ele falar, não, para, chega, né? Não é? Aqui, ó, né? E Davi, ele foi o que? Ele utilizou naquele momento as pedras, foi a direção que o Senhor deu para ele. E olha só, alguns falam, foi uma arrogância de Davi não usar armadura. Davi, ele tinha a revelação que aquela ferramenta não era para ele usar, porque a ferramenta que o Senhor tinha falado para ele que ele ia utilizar era a funda, era o estilingue e aquelas pedrinhas. Para quê? Para que o nome do Senhor fosse exaltado. A glória não era de Davi, a glória não é minha, nem de você e nunca será. Amém? Por mais que nós somos abençoados, nós somos abençoados por isso, mas a glória era do Senhor. Tanto que é que quando ele derruba o gigante, o que ele faz? Ele corre. Isso fala de direção do alto. Isso fala do quê? Esperteza. Ele corre e pega a espada do gigante, a arma do gigante, para o quê? Decepar a cabeça. Isso fala o quê? Está concluído. Esse aqui não levanta mais. Ele matou o gigante com a astúcia que Deus deu para ele, e concluiu com a direção que o pai tinha falado. Falou, para esse povo, para Israel vencer, tem que derrubar ele. E ele rapidamente foi, sacou a própria arma do inimigo e cortou a cabeça. Ou seja, cortar ali quer dizer, encerrou. Essa vergonha a gente não vai passar mais. Você não vai passar mais vergonha. Amém? Porque é o Senhor que está tomando conta. Mesmo que venha adversidades, fala, você não vai ser envergonhado. Receba essa palavra para você hoje. Você não vai sair envergonhado aonde você entrar. Vão tentar te envergonhar, mas você vai olhar para o alto e falar, comigo vai o Senhor dos exércitos. Você não vai ser humilhado, porque a bênção do Senhor é sobre a nossa casa, é sobre nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Está encerrando. Outro ponto aqui, já último. Não fuja da batalha, enfrente-a. Lembre-se, o Senhor peleja por você. O gigante ficou durante 40 dias procurando alguém para lutar e afrontando o povo de Deus, até que Davi se indignou e foi para cima dele e enfrentou. As batalhas vão continuar vindo, mas lembra-se, você vai na tua limitação como pessoa. Eu e você vamos na nossa limitação, mas não se esqueça que ainda há um sobrenatural sobre nós, que ainda há uma graça que talvez a gente não consiga, por mais que a gente fale, não consiga ainda se expressar, pastor Valdir. A gente vai falar da graça, vai falar da vontade de Deus, que é boa, agradável, perfeita, mas a gente não vai conseguir ainda expressar, porque é muito grande. Ela não se abrange ao que eu estou compartilhando hoje, ao que o pastor tem ministrado em nossas vidas, que os irmãos têm ministrado, os ministros dessa igreja, o que o louvor tem ministrado. Ela se abrange a muito mais. Por quê? Você concorda? Se o Senhor te dá tudo que você acha que você precisa agora, será que nós estaríamos aqui hoje? Uma reflexão. Não estou falando que nós não vamos ser abençoados. Eu tenho essa convicção na minha vida, e tenho essa convicção na tua vida. Você é abençoado, você é abençoada. Mas será que se Ele desse tudo de uma vez agora, será que nós estaríamos aqui hoje? É só uma reflexão. Porque isso fala de gratidão, irmãos. Não é pela bênção alcançada, é gratidão. Eu estava falando com a dona Sônia esses dias. Estava com uma situação lá, ela estava meio assim. Eu falei, Sônia, sabe qual a melhor coisa do ser humano? Quando ele entende que ele tem que ser grato. Porque o ser humano em si, na verdade, irmãos, pela natureza seria mal.
Mas quando você entende que você é grato, mesmo as pequenas coisas, aí você vê a glória de Deus se manifestando. É incrível, né? O poder da gratidão. Sabe, talvez você passou algum dia, ou pensou assim, ou talvez esteja vivendo em algum momento meio que ingrato em alguma situação. Começa a reverter isso. Olha como Jesus olhou para você. Jesus agradeceu ao Senhor, porque Ele agradece quando mais uma vida se achega a Ele, não é isso? Você vê Jesus falando: Pai, graças eu te dou na multiplicação do pão. Quando vem um discípulo falar: estão pregando no teu nome, ele falou: quem não é por nós, né? Quem não é contra nós é por nós. Como é que é, pastor? É isso aí. Ele estava preocupado, e o pessoal estava preocupado. Quem estava pregando? Jesus estava preocupado. Ele fala: não, o importante é que ele está falando que existe um mestre, existe um Senhor, existe um caminho. É isso que Jesus estava preocupado. Ou seja, ele já quebrou toda a lei que já estavam tentando pôr na vida daquela pessoa que estava lá. Amém? Eu creio que pastor, eu creio que o Senhor vai levantar muitas pessoas aqui no ministério para ser esse canal de bênção, na sua simplicidade, na sua limitação. Mas lembra-se, o Senhor, Ele abrange muito mais do que eu e você imaginamos. O que olhos nem viram, né? Ouvidos nem ouviram, é aquilo que o Senhor tem para aqueles que amam a Ele, aquele que é grato a Ele. Amém? É isso. Talvez você esteja passando uma afronta aí de um bom tempo, mas creia, o Senhor é comigo e com você. Amém? Ô Karen, coloca Provérbios capítulo 3, versículo 5 e 6. Eu vou encerrar aqui, pastor. Vai dar tempo a gente orar, mas não tomar muito tempo. Os irmãos, deu para entender? Glória a Deus. Você foi chamado para vencer batalha, mas no nome do Senhor. Amém? Homem, mulher, criança. Aqui nossas crianças têm feito a diferença também, né? Glória a Deus por isso. Olha lá, Provérbios capítulo 3, versículo 5 e o 6, nós vamos ler. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Se você começar a procurar muito no teu entendimento, você fala: meu, não estou entendendo nada. Mas o Senhor não está fazendo? Tem hora que não é para entender, é só para receber, é só agradecer. Amém? Versículo 6: reconheça-o em todos os teus caminhos, esquerda, direita, trás, frente. Reconheça que o Senhor é comigo e com você, e Ele endireitará as tuas veredas, os teus caminhos estreitos. Sabe aquela parte estreita? O Senhor vai ajustar. É isso que o Senhor tem para nós hoje, em nome de Jesus. Amém? Que esses últimos 2 versículos fiquem gravados para a gente. Se a Karen puder mandar, a gente mandar no grupo depois, sabe? Porque é isso que o Senhor tem para nós. Oi? Ah, glória a Deus. Amém. Amém. Sabe, irmãos, é aquilo que nós temos compartilhado. Nós jamais vamos sair daqui com a palavra de peso. Não sai. Se você estiver saindo pesado em alguma situação, pode procurar o pastor e falar: pastor, não estou entendendo. Mas não é para isso. É para você sair daqui com a revelação que a graça nos alcançou, que as adversidades vão vir, mas tudo era para crescimento, tudo é para a glória de Deus, tudo é para que o Senhor seja exaltado. E agindo o Senhor por nós, quem será contra nós? Quem será contra mim e você, se o Senhor está agindo por nós? Amém? Pode vir um exército ali querer afrontar você, e você olhar e falar: puxa, eu não tenho nem as pedrinhas. Eu não tenho nem as pedrinhas. Aí você vai se preocupar com isso? Fala: não, o Senhor não precisa nem as pedrinhas. Por quê? Meu discernimento está no mundo espiritual. É naquilo que eu como vejo, é naquilo que eu acredito. Jesus é meu único Senhor. Se Ele permitiu alguma situação, porque Ele está comigo, Ele está do meu lado, Ele está dentro de mim, e Ele vai dar a direção para isso, Ele vai dar o sustento para esse momento, e o nome dEle será glorificado através da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Pastor, venha até aqui para você orar para estar. Amém? Falta ali uns 4 minutinhos. Irmãos, Deus abençoe a todos. Amém? Essa semana é uma semana que nós vamos talvez olhar algumas situações, mas olhe para o alto. Amém? Olhe para o que o Senhor vai estar fazendo e o que Ele já fez. Vamos ser gratos pelo que Ele já fez e o que está por vir, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Amém?